Bom, pessoal, continuando os nossos exemplos sobre equações diferenciais ordinárias, né? Solução de EDOs. A gente agora tem um novo exemplo, um exemplo que também é muito aplicável a EDO, um dos assuntos mais aplicáveis, talvez. E a gente tem aqui, escreva um script para determinar a resposta de vibração livre de um sistema com amortecimento viscoso. Geralmente é aquele amortecedor que a gente encontra em veículos automotivos. Aí ele fala, use os seguintes dados. Massa igual a 450 kg, constante de rigidez da mola 26.519 newtons por metro e a constante de amortecimento, né, do amortecedor 1.000 newtons vezes segundo por metro. E a gente vai ter agora duas condições iniciais. O deslocamento inicial desse bloco, né, em relação ao eixo de referência dele, vai ser de 0,54 metros aproximadamente, né, 0,54 metros, que dá em torno aí de 53, né, centímetros, mais ou menos, 54 centímetros. E a gente também tem uma velocidade inicial que ele vai ter em relação ao referencial, né, que é a velocidade de 1 metro por segundo. Então, estas são as duas condições iniciais, né? Diferente lá da questão do circuito elétrico, que a gente calcula a condição inicial, que era a tensão inicial no capacitor. Aqui a gente vai ter condições de posição e velocidade, as quais a gente vai adotar, né, para colocar na programação da nossa ODO, né, da nossa ODE 23, para que ele possa iniciar o movimento já com essas condições. Então, dando uma breve explicação sobre esse sistema, é um sistema que ele é fixo aqui na sua extremidade, né? A mola é fixa, o amortecedor é fixo, e a gente tem um bloquinho aqui de massa, né, que ele especificou, que é 450 kg. E quando a gente perturba esse sistema ele tende a oscilar periodicamente. Então você vai puxar esse bloco, ele vai ter um deslocamento e uma velocidade inicial, né, porque ele foi puxado basicamente. E ao soltar, ele vai vibrar, oscilando, se comportando, né, em termos de senoide. Então a gente percebe que o comportamento que modela esse sistema é justamente uma senoide. Então a senoide ela é uma função que varia de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a menos 1, de menos 1 a 0 e vai por aí, né? Ou seja, os seus limites são 1 e menos 1. Então a função seno, a função cosseno, elas são funções que vão variar de 1 a menos 1 e elas têm justamente esse objetivo matemático, descrever sistemas que apresentem comportamentos periódicos. Então a gente percebe que é basicamente um pico unitário de 1, pico unitário de menos 1, e toda a amplitude que seja, né, máxima e mínima, basicamente vai ser proveniente, né, de um seno vezes um valor máximo que é o meu pico, né? Então essa é a vantagem de utilizar a função seno, né, para esses casos. Por isso que ela é tão importante também, assim como a função exponencial, a função de Euler, né, que ela basicamente indica um decaimento da função. Então tanto o Euler quanto o seno e cosseno, elas têm esses objetivos de indicar um tipo de comportamento que acontece na física, na natureza. Então, como eu falei, a gente vai puxar o sistema e ele vai oscilar livremente, né? Subindo, descendo e tendo um comportamento senoidal. Então, ao esticar essa mola e esse amortecedor, eles vão ter uma reação de força de mola, uma reação de força de amortecedor, devido na perturbação e esses dois componentes serem restauradores. Eles tentam levar o bloco à sua posição original, à sua posição de origem. E acaba que desenvolve uma força, né, uma força em cada um deles, para que eles possam restaurar. E ao mesmo tempo, eu tenho o que a gente chama de força inercial, né, que é a força proveniente da aceleração do nosso bloco, da nossa massa. E aí eu tenho três componentes que compõem a equação do movimento. A força inercial, né, que é a força que o bloco desenvolve por ter uma aceleração. A força de amortecimento, que é a força oriunda da restauração do amortecedor. E a força elástica, que é oriunda da restauração da nossa mola. Tudo isso é igual a zero, porque é uma vibração livre. Eu vou basicamente puxar e soltar. Não vou ter forças atuando sobre ele. Então, o sistema vai ser igual a zero e vai vibrar em termos da sua função senoidal. Né? Então, aqui a gente percebe o gráfico que vai ser gerado. Né? A gente vai resolver esse exemplo agora. Basicamente, com a minha função ODE 23, eu vou poder integrá-los e achar
a resposta para o espaço e para a velocidade desse bloco ao longo do meu tempo, né? Então a gente percebe que aproximadamente aqui 4 a 5 segundos o movimento vai cessar e o bloco vai retornar à sua posição de origem, né? Sendo que a gente pode ver os picos aqui que ele vai apresentar em termos de deslocamento e de velocidade. Se eu voltar aqui, para a gente montar a nossa equação diferencial, eu tenho agora que resolver de outra forma, né? Eu tenho um problema novo, né? Que é uma equação de segunda ordem. Então eu vou ter que deixar esse termo isoladinho aqui na esquerda e vou passar os termos com a primeira derivada e com a função normal para o outro lado da equação e vou deixar o mx, né, que é o meu termo aqui, na esquerda. Então, para solucionar EDO, ele tem uma sintaxe para casos, né, de ordem maior, de segunda, terceira, quarta, enfim, ordens maiores, em que eu tenho que manter a maior ordem à esquerda e isolar as menores ordens à direita. Então, eu vou utilizar isso aqui, né, para solucionar o meu problema. Aqui a gente vai poder ver, justamente na solução, né, que a equação que eu vou utilizar, a minha função, vai ser justamente o meu C indo para o outro lado junto com o X e o meu K indo para o outro lado junto com o X. Então, a gente vai ter aqui a minha equação. Eu vou reproduzir no MATLAB para vocês entenderem melhor como é que essa expressão ela vai ficar, né? Que é a nossa equação que vai ser integrada no tempo. Então vamos para o MATLAB para a gente começar a resolver esse exemplo. Bom, aqui no meu MATLAB eu vou começar pelo básico, né? Declarando primeiro as minhas variáveis, né? Os meus inputs. E aí eu vou ter M igual a 450, que é a minha massa, beleza? A massa em quilogramas. Eu vou ter o meu C, que é a minha constante de amortecimento, que vale 1000. Né? Então, amortecimento seria a constante de amortecimento, que é em Newton vezes segundo por metro, sempre colocando as unidades para a gente lembrar. E K, que é a minha constante de rigidez, que vai ser 26.519,2. Essa aqui é a minha constante de mola. Que é em Newton por metro. Pronto, então a gente tem essas três condições declaradas. Posso também estar declarando agora a minha função inicial, né? Meu ponto inicial, na verdade, que são as condições iniciais, que são de 0,53957 metro, né? Que é a minha condição inicial para espaço, deslocamento, e a minha condição inicial para velocidade, que é 1,0 metro por segundo. Então, vou ter a primeira condição para espaço e a primeira condição para velocidade, certo? Então, aqui a gente pode colocar, né, condições iniciais. E aí, de fato, a gente precisa entender agora como é que a expressão ela se dá. Então, basicamente, eu vou só escrever aqui para vocês entenderem. Vou fazer um comentário. A gente tinha m x ponto ponto, né, que era a segunda derivada do x. Eu vou colocar aqui x dot 2, né, para indicar que é a minha segunda derivada, mais c, que é a constante elástica, vezes x dot, que é a primeira derivada. E por último eu tinha k vezes x igual a zero. Então, aqui a gente tem os nossos três termos, como a gente viu. E aí eu preciso, né, para a expressão, isolar esse termo com a ordem maior de derivada, para eu poder indicar para ele que eu quero integrar essa função para achar a velocidade e achar o espaço. Então, isso é da própria sintaxe da ODO, né, da ODE 23 e das demais. Eles precisam que a gente isole esse primeiro termo e que ele permaneça, de fato, com a ordem maior, né, isolada aqui no canto esquerdo. E aí a gente vai fazer agora da seguinte forma. A gente vai ter que a função ela vai ser igual. Primeiro eu coloco em arroba as variáveis, né? T, que é o tempo, e x, que é a minha variável deslocamento, enfim, né? E aí eu posso colocar agora uma expressão que é isolando esse termo, passando para o outro lado. Então vai ficar menos c x, certo? Menos c vezes x
menos k vezes x. Só que o que é que acontece aqui? A gente tem uma questão. Nesse caso, o nosso x aqui, ele tem que ter uma indicação de que ele é a primeira derivada. E esse x aqui, ele não é nenhuma derivada, ele é a própria função. Então, eu preciso indicar ele com o índice 1, para indicar que ele não tem uma derivada. E aqui eu digo com o índice 2, que ele é a minha primeira derivada. Ou seja, eu estou indicando que eles possuem, né, que eles possuem matematicamente, são diferentes matematicamente. Um é a própria função e o outro é a primeira derivada da função. Então, agora sim, eu tenho minha equação. E antes disso, eu vou informar que a minha variável x2, no caso, é a variável que indica a primeira derivada. Então, eu sempre tenho que fazer isso. Eu vou isolar, né, esse termo com a segunda derivada, vou deixar ele aqui na esquerda e passar os termos para lá. E aqui eu vou colocar que é o x com a primeira derivada e ponto e vírgula. No outro lado eu coloco a expressão que vai indicar a expressão ao qual vai ser integrada. Né? Então, essa expressão aqui integrando, eu vou ter justamente a minha resposta. E aí eu posso indicar que o primeiro x, que é o x sem, de fato, alguma derivada, vai ser o x1, porque o MATLAB ele não aceita índice zero, né? Então tem que ser o x1, e depois a primeira derivada vai ser indicada pelo x2. Então é da própria sintaxe, né, da ODE, e a gente está vendo esse caso aqui para vocês entenderem como soluciona. Depois o meu t-span, eu vou manter de 0 a 5, né? Já é um bom intervalo que a gente tem. Eu só vou colocar agora o meu passo. Eu vou adotar aqui um passo o mesmo passo que a gente usou no exemplo passado, né? 1 elevado a menos 2, 2 pontos, né? Aqui. Aliás, 10 elevado a menos 2, né? Que é 0,01. E agora eu posso começar a declarar o meu comando ODE, começando sempre em parênteses, porque são duas variáveis, né? Que eu estou trabalhando o t e o x. O x vai me indicar os parâmetros da função e o t é o tempo, né? O domínio. E aí eu começo com ODE 23, entre parênteses, fan, depois o meu tempo de integração, meu intervalo, e por fim o x0, que engloba as minhas condições iniciais. Pronto. Agora eu já posso realizar os meus cálculos. Vou indicar um plot, primeiro o domínio, depois a imagem. Nesse caso, a gente vai ter que usar uma coisa especial. O que acontece? O x ele vai apresentar, né, dois blocos, né, ele vai compor dois parâmetros desse meu sistema. Ele vai compor o deslocamento, que é a função normal, e vai compor também a minha primeira derivada, que vai indicar a velocidade. Então eu tenho que concatenar, né, como a gente falou, meu sistema, para pegar cada propriedade e plotar graficamente separado. Eu vou só plotar inicialmente para vocês verem. Read on. E quando eu plotar, ele vai ter aqui, né, duas propriedades. Justamente, uma vai indicar uma coisa, outra vai indicar outra coisa. Então, a gente precisa, né, agora separar essas propriedades para que a gente possa colocar uma legenda, né, indicar o que cada um vai significar. Então, quando eu abrir aqui o meu x, né, eu vou ver que ele tem duas colunas, né? Então, por isso que é importante a gente ter aprendido a concatenação. A primeira coluna vai indicar o espaço, né? Começando aqui com o meu deslocamento inicial, e o segundo vai indicar a velocidade, já com a minha condição inicial de velocidade. Então, agora a gente precisa voltar lá na expressão, né, para fazer essa análise. Ah, perdão, eu esqueci de isolar o m aqui. Faltou o mzinho, porque o x dot ele vai ficar isolado. Só que quando eu passar esse termo aqui para o outro lado, passei para cá, o m vem dividindo, né? O que eu tenho que isolar é apenas o m dot. Então ele vai ficar da seguinte forma: ele vai ter essa expressão aqui e tudo isso vai ser dividido por m. Pronto. Agora eu posso plotar, né? Eu vou concatenar aqui a primeira coluna. E dentro do mesmo plot, eu posso criar um outro plot. Meu domínio novamente e um x agora
dois pontos, vírgula e 2, para indicar, né, que de fato eu quero pegar a segunda coluna e todas as linhas, a primeira coluna e todas as linhas. Então aqui, né, eu vou ter o meu processo de concatenação para que eu possa plotar. E aí eu vou colocar também uma espessura de linha, né, para ficar mais evidente. Vou colocar agora 3. E aí eu vou plotar também os meus eixos. Xlabel, entre parênteses, tempo, em segundos. E no Y eu vou colocar grandeza de X, porque eu vou ter duas grandezas diferentes, né? Eu vou ter velocidade e vou ter espaço, né? Então eles têm unidades diferentes. Aqui eu vou colocar só para indicar que é o X, depois a gente coloca uma legenda. Ao plotar, eu vou ter justamente o meu comportamento. Em azul, o meu deslocamento, né? O deslocamento que o bloco vai ter, e em laranja, o deslocamento que a velocidade que o bloco vai apresentar ao longo do tempo. Então agora eu posso, né, aumentar também a minha fonte, né, para ficar mais evidente. Vou colocar antes uma legenda, o comando legend, e aí eu posso colocar deslocamento inicialmente em metros, vírgula para separar, né, a primeira legenda, sempre entre aspas simples, e depois velocidade em metros por segundo, que é o meu segundo eixo, né, minha segunda curva. E aí eu posso também setar, que a gente vai ver melhor mais para frente, um comando para aumentar o tamanho da minha fonte. Eu quero uma fonte mais visível. Font size. É o mesmo tamanho de fonte que a gente coloca lá, né, no Word, por exemplo, no PowerPoint. A gente pode setar aqui também para ter algo mais visível. Então, ao rodar, eu vou ter aqui justamente meu gráfico mostrando, né? Lembrando que para o laranja, que é a minha velocidade, esse eixo aqui vai corresponder a metros por segundo. E para azul, que é o meu deslocamento, esse eixo vai corresponder aos metros, né? Ao deslocamento que está em metros. Então aqui a gente pode ver, né, que esse eixo, esses dois gráficos vão denotar o movimento do meu sistema e a gente percebe que aproximadamente entre 4 e 5 segundos ele vai tender a zero, né? Ele vai começar a se adequar ali à sua posição de repouso, né? A posição estática antes da perturbação ao qual foi aplicado. Então aqui a gente percebe que para casos que envolvam derivadas de segunda ordem, ordens maiores, eu tenho que manter a minha derivada de segunda ordem isolada, né? Passando os termos para o outro lado. Nesse caso, a massa está acompanhando, multiplicando essa segunda derivada. Então, eu passo ela dividindo, né, todo esse termo aqui que vai ser colocado no lado direito da equação. Então, eu vou ter menos c, primeira derivada, menos k vezes x. E aí, tudo isso aqui dividido por m. Então, essa vai ser a minha expressão, né, a expressão ao qual vai ser integrada. E ele vai entender que eu vou ter a integração tanto para a primeira derivada quanto para função normal, né, sem nenhuma manipulação de derivada ou integral. Então ele vai ter essas duas propriedades para integrar, né, com a função ODE 23 em um tempo que vai de 0 a 5 com as condições iniciais de deslocamento de 0,53 e de velocidade de 1,0 metro por segundo. Então, fazendo essa integração, a gente vai chegar ao nosso gráfico, né, a nossa representação gráfica, e vai mostrar quando o movimento vai cessar e quais são os picos de cada grandeza que esse sistema ele vai, de fato, alcançar, né? Então, essa aqui é a nossa programação, e aí a gente agora vai encerrar o nosso módulo. É um módulo bem interessante de trabalhar, né? A gente viu um exemplo de EDO aqui, dois exemplos, na verdade, são bem aplicáveis, né? Um de circuitos e outro de vibrações mecânicas, e vocês podem estar procurando outros exemplos para estar solucionando, né, e praticando essa função da ODE. Vocês podem estar também alterando aqui pela ODE 4.5, que é algo mais robusto, né? Você pode ter uma integração mais precisa, mas a gente vê que a aproximação ela é bem próxima também, né? Ela não tem muita discrepância em relação à outra. E aí vocês podem estar treinando com vários exemplos para realmente praticar e fixar, né? Algo que é extremamente importante. Se tiverem alguma dúvida sobre a sintaxe, podem digitar no help, o comando ODE 23, por exemplo. Ele vai mostrar para vocês toda a sintaxe, todos os exemplos
que vocês precisam para, de fato, prosseguir com esse comando. Então é isso. Vamos agora iniciar o nosso módulo de plotagem gráfica, um módulo simples, porém vai dar uma base bem interessante para vocês, né? Para que vocês possam automatizar o seu processo de projetar. Aqui, por exemplo, poderia ser um projeto, né, do sistema massa-mola. E aí eu teria todo o projeto já automatizado com meus plots, com os meus cálculos. Ele já me daria o gráfico em poucos segundos, né, com toda a formatação que eu preciso para pôr no meu relatório. Então é basicamente isso. Forte abraço, obrigado pela companhia, né, até esse quinto módulo. E a gente se vê no sexto módulo com plotagens gráficas.